Se você está querendo fazer um intercâmbio, porém está aí vivendo nessa pobreza na pindaíba, é hoje que eu vou te ensinar como economizar para ir para o tão sonhado intercâmbio. Olá, galerinha que tá querendo fazer um intercâmbio lá na gringa, tudo certo? Já chega chegando, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo com todo mundo que tá querendo fazer um intercâmbio e não sabe por onde começar. E hoje temos convidados e temos um convidado especial que vai contar um pouquinho pra gente como que a gente faz para economizar dinheiro e fazer o tão sonhado intercâmbio. Vamos começar, Silas. Fale sobre você. Quem é você na fila do pão? Meu nome é Silas, né? Minha formação, eu sou engenheiro civil. Eu sou formado pela Unesp, lá em Bauru, nesse ano, né? Isso aí, né? E eu cheguei a trabalhar um tempo na área e hoje em dia eu trabalho no mercado financeiro. Eu sou assessor de investimentos pela XP, escritório da Profit Investimentos. E você chegou a fazer intercâmbio também, né, Silas? Isso, eu fiz intercâmbio lá na minha época de faculdade, porque literalmente estava todo mundo fazendo e se eu não fizesse eu ia ficar para trás. Só que eu não tinha dinheiro, que é o problema de todo mundo, né? Então eu tive que arrumar uma solução para não ficar para trás, para equiparar, porque assim, formado na Unesp todo mundo vai formar, né? Mas a gente precisa ter algum diferencial. E muita gente estava viajando para fora, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, enfim, estava indo para fora, eu precisava ter uma experiência internacional, né? E como que você buscou esse intercâmbio naquela época? Eu busquei basicamente assim, o que eu posso fazer e que daria alguma condição para eu fazer e o que eu não posso fazer do tipo... Não dá. Esse aqui eu não consigo porque eu não tenho dinheiro agora. Porque, no ponto de vista de um orçamento, o céu é o limite, correto? Você consegue fazer intercâmbios de meses, você consegue fazer programas de meses, fazer uma faculdade fora e tudo mais, mas você tem que se adequar ao seu orçamento. Então, eu eliminei o que estava fora do meu orçamento, que eu sabia que realmente não tinha condição para fazer. E qual foi o programa que você escolheu? Eu escolhi o Work and Travel, porque era assim, tava muita gente indo para fora e a maioria absoluta conta com a família, né? A família banca o intercâmbio fora, a família financia uma faculdade fora e eu não tinha dinheiro para nada, basicamente. Aliás, por isso que eu fiz o Unesp, né? Porque quando eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer engenharia civil. Ela falou, ai, que orgulho do meu filho, só que eu não consigo pagar. Então, se vira para passar numa pública. Eu estudei, ralei, fui atrás, consegui passar na Unesp. Por ser pública, eu não tinha o gasto da mensalidade, eu só tinha o gasto de me sustentar lá em Bauru, certo? Então, eu comecei a pesquisar. O que eu descobri? Que tinha um programa que chamava Work and Travel. Então, você vai para os Estados Unidos para trabalhar. E esse trabalho que você tem é sempre trabalho de entrada, certo? Então, são empregos, assim, que a gente chama comuns, né? Lavador de prato, atendente em restaurante, o que mais? Atendente no Mac, caixa, trabalho em cassino e tudo mais. E eu escolhi esse programa, porque aí, além de tudo, eu ia estar lá, ou seja, ia estar tendo a experiência lá, e ia trabalhar para ter algum retorno para conseguir me sustentar lá, entendeu? Só que tem um antes, né? Porque como é que eu fui para lá? Porque, beleza, depois que você já está lá, você vai estar com um trabalho comum, você vai estar recebendo dinheiro, beleza, mas e o antes, né? Então, eu falei assim, bom, tem que fazer um planejamento, botar tudo na ponta do lápis, mas é tudo mesmo, porque, por exemplo, eu não tinha passaporte. Para você tirar o passaporte, era em Bauru, na Receita Federal. Ótimo, tranquilo para tirar o passaporte. Aí eu tinha que tirar o visto. Ou seja, eu tinha que ir para São Paulo, tem uma viagem para São Paulo, você põe isso no orçamento, você tem que pagar uma documentação em São Paulo, você põe isso no orçamento, você põe tudo na ponta do lápis
do que você vai gastar, porque o planejamento, né, é o pai da boa sorte, vamos dizer assim. E a ousadia é a mãe, eu costumo falar isso. Enfim, coloquei tudo na ponta do lápis, um curso de inglês, porque não adianta chegar lá sem falar uma palavra de inglês, porque senão as posições que você vai pegar vão ser muito ruins, você vai ficar em faxina, você vai ficar em coisas que pagam mal. Então, um curso de inglês, né? Um curso de inglês é muito bem-vindo, entendeu? Tem para chegar lá com um mínimo inglês razoável, certo? Beleza. Você começou a se planejar há quanto tempo Um antes? ano. Um ano antes. Um ano antes. Foi suficiente. Esse tempo de planejamento, ele varia de pessoa para pessoa também. Tem pessoas que em 6 meses conseguem se planejar super bem para um intercâmbio. Por quê? Tem um aporte financeiro melhor, tem ali uma ajuda dos pais. Tem gente que vai precisar de mais tempo, então isso é importante você levar em consideração. Quanto que eu tenho de dinheiro para investir? Em quanto tempo eu consigo juntar o dinheiro que eu preciso? Depois que fizer esse planejamento e escolher qual intercâmbio você vai fazer. E aí sim colocar aí esse valor financeiro num espaço de tempo, porque você precisa calcular isso. Talvez sejam 2 anos para você juntar o dinheiro que você precisa. Então é importante ter tudo na ponta do lápis. Isso que o Silas falou é importantíssimo, gente. Não tenha preguiça. Pega a caneta, pega o papelzinho e escreve. Vai que dá. Esforço, exatamente. Esforço acima de tudo. Então, eu fiz esse planejamento, eu fiz o planejamento do que eu precisava, porque era simples, assim, você coloca numa folha. Qual que é o objetivo? Ir para fora. O que eu preciso fazer para ir para fora? Ou mãe, pai ou alguém pagar a viagem para mim. Dá? Não. Ferrou. Então risca essa alternativa. Quais são as outras alternativas? Lá na época, para mim, por exemplo, né? Varia de pessoa para pessoa, mas para mim na época, pegar estágio. Foi o que eu fiz. Eu morava em Bauru, eu peguei um estágio em Lençóis Paulista, acordava 5 da manhã para pegar ônibus para ir para Lençóis Paulista, para fazer o estágio. Ganhava super pouquinho, mas era o suficiente para eu conseguir salvar alguma coisa. Aí ia dar aquele prazo que a gente tinha falado agora, que é de 1 ano, entendeu? Então eu juntei um dinheiro do estágio para justamente bancar aquele que a gente acabou de falar, o antes. Que é ir para São Paulo, tirar visto, passaporte, pagar o curso de inglês, fazer todo o preparatório para quando chegasse a hora eu conseguir ir tranquilamente, entendeu? Então, basicamente, foi isso para ir para lá. Aí, uma vez lá, você tem que estar planejado também o que você pode ou não fazer lá. Então, lembra, eu fui com o dinheiro contado. Eu tinha um orçamento, assim, fechadinho em cima e tudo mais. O dinheiro para gastar lá, o dinheiro que eu ia dar gorjeta, porque você dá gorjeta lá para tudo, não é? Você pega uma van... Você dá gorjeta, você pega um ônibus, você dá gorjeta, você vai comer no restaurante, se não for um Mac, é lógico, né? Você vai comer no restaurante, você vai dar gorjeta, você tem que planejar tudo isso. 10 a 20% de gorjeta, por exemplo, né? Mas uma vez lá, eu era obrigado a me manter dentro do orçamento que eu já tinha planejado. Então, assim, quando eu cheguei lá, muita gente viajou. É óbvio, dá o fim de semana, porque você tem o seu trabalho de segunda a sexta-feira. Ou janelas de 5 dias, né? Porque, por exemplo, o meu trabalho era de terça a sábado. Então, eu folgava domingo e segunda, certo? A galera, na hora que dava o intervalo de trabalho, que é os day offs, né? Para descansar, a galera catava a grana e ia torrar em viagem. Porque eu fiquei em West Wendover. Você sabe onde é, teacher? West Wendover? Eu sei por causa de você, na verdade, não que eu soubesse antes. É no fim do mundo. É uma cidadezinha pequenininha, de 10 mil habitantes, escolhida, é óbvio, estrategicamente. Por quê? Eu era maior de 21. Então, eu tinha alguns cargos que eu podia escolher. Eu podia escolher Mac, Burger King, estação de esqui, tinha uns negócios lá. Qual que ia pagar o maior dinheiro para mim? Qual que eu ia ter maior retorno? Cassino. Então, eu fui para essa cidadezinha que tem uns 4 ou 5 cassinos, acho que 5 cassinos. Inclusive, o primeiro foi de lá. O primeiro daquela área foi de lá.
que era esse que eu ia trabalhar, que é um cassino pequenininho e tudo mais, mas era o que eu ia ter o maior retorno. Então eu escolhi por causa disso. E chegou lá, a galera, "Ô, vamos viajar, vamos torrar para fazer não sei o quê." Eu ficava de boa, só vendo a hora do quê? De conseguir pegar um segundo emprego lá. Porque você precisa do social, Social Security Number, né? Para conseguir tirar um segundo emprego. E é assim, você tem que dar conta do primeiro emprego, senão eles te deportam para cá e game over, né? Então, eu não vi a hora de tirar o social para conseguir um segundo emprego para fazer mais grana. E aí, então, acabou que assim, um dia como o meu lá, como que era? Meu turno era o graveyard, era da meia-noite às 8 da manhã. Aí eu ia para casa, dormia, acordava tipo 2h30, 3 horas da tarde para entrar às 4 da tarde e ir até a meia-noite em outro lugar, que eu era PBX, que é não sei se o pessoal sabe ou não, é serviço de telefonia. Eu atendia o telefone do front desk lá no Hotel Cassino para marcar quarto e hotel, essas coisas para os turistas, né? Os seus 2 trabalhos eram no mesmo lugar, então? Não, Ou eram eram em 2 lugares... cassinos diferentes. Ah, tá. Na mesma, Na vamos dizer mesma... assim, no mesmo setor, mas em empregos diferentes, lugares diferentes. Exatamente. Ah, Eu tá. era security em um, que é o segurança, mas assim, não é para manter a ordem. Quem mantém a ordem lá é a polícia. A polícia que mantém a ordem, a lei, vamos dizer assim. O security faz o quê? Era o trabalho de, como que eu vou dizer, manejar dinheiro dentro do cassino. Então, assim, movimenta-se muito dinheiro em fichas, em próprio dinheiro vivo, quanto também, por exemplo, que precisava abastecer o bar. Você ia pegar lá, tipo, 20 garrafas de uísque a $100 cada uma, pô, é uma grana forte, sim. entendeu? Então, o que que eles faziam? Tinha uma regra, que é a regra americana, a regra de gambling deles lá, que serve para todos os cassinos. Então, eles ficam na mão, olhando só as mãos do segurança. Então, toda hora eu ia lá, não, tinha que mostrar a mão, minha manga era curta. Por quê? Para não correr risco, assim, você contava dinheiro em cima de uma câmera, embaixo de uma câmera, a câmera estava aqui em cima. Enfim, era isso que era meu trabalho, esse era o meu primeiro trabalho. O segundo foi o do PBX, meio que na marra, porque eu lembro da entrevista lá, ela perguntou para uma pessoa, e aí, você fala inglês? Ah, mais ou menos. E você fala inglês? Ah, mais ou menos. E para mim, e perguntou, né? Você fala inglês? Fluentemente. Não falava fluentemente, mas, cara, meu mais ou menos dava conta do recado. Então, eu mostrei firmeza, ela fez umas perguntinhas lá que eu já tinha passado, no caso do segurança, que era para saber, se eu te dou $10, eu preciso troco para 5 e tanto. Quanto que você vai me dar em dinheiro, se for em quarters, se for em dime, enfim, né? Aí, pô, engenheiro, né? Você faz a conta rapidinho, você conhece a moeda, enfim. Peguei esse emprego de PBX. Esse daí forçou a amizade, porque, tipo, você fala inglês por telefone. Então, você não vê a pessoa mexendo a boca, isso dificulta mais, não é? Teacher, dificulta mais, é mais, mais aprendizado para mim. E se eu não conseguisse fazer, eu pedia socorro, pronto, acabou. Básico assim, entendeu? Só que assim, tive que ralar para conseguir bancar, porque lembra, eu tive aqueles gastos lá no início, e aí eu ia precisar pagar esses gastos, né, que eu tive. Então eu precisava trabalhar para fazer mais dinheiro. E com esse segundo emprego meu, eu sei que assim, no final das contas, eu saí por Nova York, fiquei uma semana em Nova York, gastei, comprei um monte de presente, comprei computador, comprei videogame, comprei um monte de bobagem e sobrou dinheiro aqui ainda. Eu paguei a viagem inteirinha daquele orçamento, paguei desde tudo, passaporte, visto, curso de inglês daqui, qualquer material que era disponível para isso, reserva de emergência, seguros, plano de saúde também, que era incluso, o próprio plano, porque não foi eu que montei, né? Eu fui para uma companhia. Tem muitas companhias que fazem isso. Você tem que pagar para ele fazer todo esse plano para disponibilizar uma vaga lá. Então eu consegui bancar tudo e sobrou ainda dinheiro aqui para
gastar aqui, à vontade, entendeu? Não foi o caso para mim, eu preferi trocar de carro, mas, tipo, ainda sobrou um dinheirinho. Só que, assim, é aquilo que eu falei para você, tinha que se manter ao planejamento. Me manter ao planejado, não sair uma vírgula daquilo ali. Se eu saísse para viajar para não sei o que gastou $200 a mais, ferrou. Ferrou, botou tudo a perder. Então é só se manter ao plano que dá tudo certo. E como você fazia esse controle financeiro? Papel e caneta. Papel e caneta, até porque essa história de aplicativo, ela é mais recente, né? É, mais recente. Ela não é uma coisa que lá, quando 2008, você 2007 para 2008, então, isso. a gente tinha aplicativo assim, à mãos, como tem hoje em dia. Exato. Então, você fazia no papel e caneta mesmo. Tudo no papel e caneta, mas assim, a maioria eu já sabia decor. Então, eu tentava espremer cada centavo que dava. Eu comia em casa, não comia em restaurante. Eu comia no cassino quando eles pagavam a refeição. Então, eu sempre tentava usar aquela refeição ao máximo, porque era de graça, já estava incluso no meu trabalho. A cada 8 horas, você tem o direito a uma refeição. Então, eu procurava chegar em casa sem fome, para economizar dinheiro. Exatamente. Mas quando ia comer em casa, comia, assim, comidas simples. O que é barato lá para eles? Macarrão instantâneo, nuggets, tudo que é porcariada é barato lá. Coca-Cola era barato e eu comia mesmo só para deixar o mais barato possível. Café da manhã, o mais barato possível. Resumindo, se fosse nos dias de hoje, certo? Vamos falar dos dias de hoje, porque hoje em dia a gente tem muito mais recursos que não tinha lá naquela época. E hoje em dia, eu estou mexendo com o mercado financeiro, ou seja, a parte financeira está um pouco mais desenvolvida, né? Então, vamos falar. No dia de hoje, primeira coisa, ainda se mantém como era antigamente, planejamento. Põe tudo num papel, detalha item por item, faz um valor estimado, senta a bunda na cadeira, perde um tempo com isso, porque é importante para você saber o que você vai precisar de recursos. Segundo, é correr atrás de uma solução para aquele recurso. Se você não tem o dinheiro para fazer, corre atrás de estágio, corre atrás de trabalho, vende alguma coisa que tenha. Enfim, gera renda, gera dinheiro. Uma vez que você tem esse dinheiro, você vai fazer um período cumulativo. Agora, vamos falar como assessor de investimentos. Se você vai fazer um período acumulativo, você tem que investir esse dinheiro, não é deixar parado ou guardado embaixo do colchão, certo? Então, por exemplo, como assessor de investimentos, venha para a XP e coloque seu dinheiro lá para formar na sua reserva de emergência. Enfim, deixar aquele dinheiro investido pelo período de acumulação para quando chegar a hora de você gastar, você vai ter o dinheiro com um retorno bem melhor do que você ia ter no banco, né? Porque, vamos falar, banco hoje em dia é fogo, né? E lá na época, por exemplo, eu ia pôr dinheiro no quê? Em poupança. Porque era o que eu conhecia na época. Hoje em dia, a poupança não está pagando nada. Nada, nada, nada. Se você descontar o imposto de inflação, poupança não, né? Porque ela não tem o imposto. Mas vamos falar de você descontando a inflação, você não vai ter retorno nenhum, né? Vai ser um retorno muito baixo. Ou seja, converse com o seu assessor de investimento, né? E aí poupe, monte essa sua reserva, né? Nesse período cumulativo, para quando você chegar lá na frente, você ter até uma certa diferencinha daquele dinheiro que você pretende usar ele lá na frente. E tem algum tipo de investimento, assim, que uma pessoa que, no caso, a maioria das pessoas que buscam o intercâmbio de graduação, pós-graduação, eles têm uma reserva curta, vamos dizer assim, o salário ali mensal, a bolsa, ela é curta. Sim. Como que ela vai fazer? Tem um investimento que dá para ela fazer assim, começando com pouco dinheiro? Dá. Tem investimento para todo mundo, não importa quanto você tem de patrimônio. Se o seu patrimônio é gigante, se o seu patrimônio é pequenininho. Tem investimento para todo mundo, sim, e dependendo do prazo. Então, quando você tem que fazer um investimento, você pensa basicamente em duas coisas: risco e liquidez. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Não quer dizer que você vai ter um retorno grande, mas assim, quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Quanto menor o risco, menor o retorno esperado. E liquidez.
Liquidez é a respeito assim, quanto o dinheiro pode ficar parado rendendo ou preso num certo investimento rendendo, certo? Se você precisa de uma reserva de emergência, é aquele dinheiro que você instalou, tem que voltar para você. Tem que ter alta liquidez. Se não, por exemplo, eu estou fazendo um planejamento, no meu caso lá, que eu estava fazendo um planejamento de 1 ano. Eu sei que em 1 ano eu vou precisar desse dinheiro, então eu consigo deixar ele para render até dentro desse ano, certo? Desse 1 ano para eu retirar só lá na frente. Então, como eu consigo deixar ele, vamos dizer assim, compromissado por esse 1 ano, o retorno tende a ser um pouquinho maior. Então, tem esse tipo de investimento na XP? Tem de várias formas possíveis, dependendo do que você precisa ou não. E como evitar aquela tentação no caso que quando cai a bolsa, caiu a bolsa, a pessoa se sente rica, né? Ela começa a jogar dinheiro por aí. Como evitar a tentação de gastar o dinheiro? Tem um jeito desse dinheiro sumir da conta e ir direto para o investimento? Tem, basicamente tem, porque assim, para entrar o dinheiro ou sair da XP, você tem alguns produtos que você consegue fazer por débito automático, vamos dizer assim. Tem um ou outro produto que você consiga assim, mas basicamente a pessoa tem que ter como que eu vou dizer, um compromisso com a coisa, ela tem que ter disciplina, entendeu? Isso é fato, porque sem disciplina você vai deixar num negócio que tá meio solto, que não tá bem amarrado, que tipo, não, vamos ver se sobrar um dinheiro no final do mês eu vou investir. E não é assim. Na verdade, você tem que primeiro se pagar, depois pagar o resto, ou seja, primeiro investir, né? Porque a gente até soltou essa semana. Com 18 anos a pessoa quer comprar um carro, aí com 28 ela quer comprar um carro melhor. Aí com 38 ela quer comprar uma casa, aí com 48 para 58 ela quer comprar uma casa maior. Aí com 68 o que ela quer? Ela deseja ter investido antes, né, lá com os 18 anos. E esqueceu durante todo esse período, só comprou passivo, só fez gastos, entendeu? E não poupou nada para a vida. Então, ela vai ter que continuar trabalhando, se ela quiser manter o mesmo padrão de vida, ela vai ter que continuar trabalhando num ritmo que ela tinha lá quando tinha 22 anos de idade. E não vai conseguir. É simples assim, a conta não fecha. Se não poupar agora, lá na frente vai se arrepender, é fato. Então, conta pra gente, o que é uma reserva de emergência? Tá, reserva de emergência é um dinheiro que você precise muito rápido e que aconteceu algum imprevisto, só que você se planejou antes para caso ocorresse aquele imprevisto, você ter da onde tirar esse dinheiro. Então, sei lá, perdi o emprego, vai levar um tempo para me realocar no mercado. Reserva de emergência. Eu tive algum gasto grande com a casa, alguma coisa material, certo? Reserva de emergência. Como você calcula essa reserva de emergência? Geralmente são 6 meses dos seus gastos fixos. Ou seja, vamos falar assim, que eu passe bem o mês com R$1.000, tá? Eu tô morando aqui em Botucatu, pago aluguel, tem uma despesinha com transporte, alimentação, com R$1.000. Então, vezes 6 meses aproximadamente, dá uns R$6.000. Se fosse 2.000... R$12.000, né? Vezes 6, 3.000, daria 18, enfim, é basicamente aquilo que você passe o mês sem grandes gastos ou sem alguma compra que você já está planejando, alguma coisa para frente. É gastos fixos realmente. E como que eu faço para calcular uma reserva de emergência para o intercâmbio? E você tem que tomar, geralmente, as duas... você tem que tomar a pior hipótese possível. Então, quais eram, para mim, na minha visão, quais eram as duas piores coisas que poderiam acontecer? Um problema de saúde, certo? Porque problema material eu não ia ter lá. Eu não tinha carro, não tinha casa. Não tinha absolutamente nada lá. Nenhum bem lá que pudesse... sei lá, por algum motivo eu ter um problema grave material, certo? Então, ou eu ia ter um problema de saúde... ou eu ia ter que, por algum motivo, não me adaptei, sei lá, o empregador resolveu não me contratar, não manteve o contrato, ou tive alguma emergência aqui no país, né? Algum familiar passou mal,
ou morreu, faleceu, enfim, eu ter que voltar. Então, o primeiro problema é o da saúde. Eu tinha um bom seguro. Quanto melhor o seguro, menos dor de cabeça, né? Porque o seguro não cobre tudo. Então, você tenta ter o seguro que cubra a maior quantidade de possibilidades possíveis, certo? Isso eu tinha, mantive e beleza. E o segundo é caso você precise voltar. Caso você precise voltar, você vai remarcar a sua passagem. E isso tem um custinho, mesmo que você já tenha pago já, você tem um custo para remarcar a passagem. Ou seja, você vai gastar um pouquinho a mais ali. Então, ou fica a passagem inteira de volta, já na reserva ali, ou se você já tiver comprado a passagem de volta, só o remarcar dela terem pelo menos a diferença ali, para caso, deu um problema, preciso voltar, você remarca e vem. E o que seria um ativo? Certo, vamos lá. Ativo e passivo, tá? Vamos já explicar os dois já. Ativo é alguma coisa que gera renda para você. Um passivo, ele gera despesa para você, geralmente. Então, carro é um ativo ou é um passivo? A maioria das pessoas, a não ser quem negocia carro, né? Quem compra e vende carro, é um passivo. Você tem gasto com manutenção, com combustível, com despesas de documentação, seguro, enfim. Ele não está te gerando dinheiro nenhum, ele está só comendo o seu dinheiro. A menos que o seu carro seja um carro de aplicativo, né? Exato. Aí ele é um ativo, né? Ele é teu instrumento de trabalho. Exatamente. Ainda assim, de repente ele é considerado um passivo dentro da empresa que é você, né? Mas tudo bem, vamos dizer que seria um ativo. E explicando o que isso, não, a gente explicou o que é um passivo, certo? Explicando o que é um ativo, é alguma coisa que te gere renda. Então, por exemplo, eu tenho um dinheiro investido na XP. Esse dinheiro está me dando um retorno, certo? Porque eu investi uma quantidade, eu vou ter, teoricamente, um dinheiro a mais, correto? Então, ele é um ativo. Se você tem alguma coisa que está te gerando renda, ele é um ativo. Então a gente pode explicar até com um imóvel. Imóvel é um bom exemplo para isso. Porque o imóvel pode ser um ativo e pode ser um passivo. Quem tem um imóvel e aluga ele é um ativo. Quem tem um imóvel e mora nele, ele é um passivo, porque ele gera despesas, tem que pagar imposto, manutenção e tudo mais, entendeu? Se é o outro caso, você está alugando, ele é um ativo. Ficou bem fácil com essa, né? Comenta aqui embaixo a dúvida que você tem sobre intercâmbio na pobreza e você já sabe, just keep it fun. Então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com a galera. E você já sabe, just keep it fun. Ele quer roubar meu emprego. Ai, meu Agora Deus. eu me sinto muito bem acomodada. Ai, que gostoso. Podemos continuar a gravação. Ai, que gostoso. Acho que vai dar um beijo ainda.